Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente gravando um vídeo especial. Eu quero te pedir uma oferta hoje. Esse vídeo é muito legal. Eu quero te pedir uma oferta. Se eu nunca te pedi uma oferta, eu vou pedir para que você oferte na nossa vida hoje um like. Por favor, curta o nosso vídeo, é muito importante. Vocês assistem os nossos vídeos, mas não curtem. Talvez esquecem, mas hoje eu vou pedir para vocês, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação. Hoje eu trouxe uma pessoa muito querida comigo, que está do meu lado aqui, que é minha querida esposa, né, bebê? Isso aí, gente. Estamos de novo aqui. Tanto Estávamos tempo. com saudade já. Também estava com saudade de gravar vídeo com você. Muito tempo que eu não gravava vídeo contigo, né? Verdade. E para mim faz muita falta. E hoje eu trouxe algumas perguntas muito legais que nós vamos conversar e responder essas perguntas aqui. Pode fazer a primeira, meu anjo. Então, a pergunta de hoje é: qual o seu motivo pessoal que te impede de ir ao campo missionário? A pergunta... Na verdade, a gente fez pelo grupo Jornada do Missionário, nós fizemos essas perguntas para mais de 300 pessoas. E eu separei algumas respostas, né, que eu mais a Laura, nós vamos aqui discutir e falar, porque são respostas muito legais, eu gostei muito, e nós vamos repartir com vocês algumas das respostas que nós recebemos de vocacionados, pessoas que sentem no coração o desejo literalmente de fazer missões. Qual que é a primeira resposta que a gente teve? Então, já estou no campo. Minha maior dificuldade é entender os próximos passos. Como ouvir Deus? Não sei o que fazer. Preciso saber até onde vou com as minhas pernas e até onde Ele deve me levar, sem que eu tome iniciativa. Não sei como se dará isso, mas já me posicionei. Legal. É muito interessante. Esse cara, ele já tá no campo, essa pessoa, eu sei quem é. E, gente, essa objeção dele é muito interessante porque ele tá no campo e ele não sabe qual passo ele vai dar. Isso é muito comum, porque quando nós estamos em missões, a nossa vida não é pautada nas nossas vontades, nos nossos desejos. Às vezes a gente acha que o nosso tempo é maior naquele local e às vezes o tempo está acabando, ou às vezes a gente acha que o nosso tempo está acabando e na verdade o nosso tempo é maior. A gente nunca sabe, nunca sabe assim, o futuro mesmo, está sempre na mão de Deus. Eu tenho uma experiência muito boa para compartilhar, que possa te ajudar muito. No ano de 2016 eu sofri a maior perseguição na minha vida no Nepal. Foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Eles queriam confiscar o meu passaporte, eles queriam me deportar. E naquele momento ali eu tinha a convicção que o meu tempo estava acabando. O que eu fiz? Eles falaram comigo assim, foi uma questão muito de perseguição religiosa mesmo. Eu fui renovar o meu visto, o agente consular não me renovou o meu visto. Ele não quis renovar e me disse assim, olha, você acha que a gente não sabe o que você está fazendo aqui? Você acha que a gente não sabe que você é um missionário? E naquele momento ali eu olhei para ele e fiquei assustado. Eu falei com ele assim, não, meu irmão, não é isso, eu tô aqui, eu amo o Nepal e tal. Ele falou, para de contar a história, cara. Pode ir embora, a gente não quer você aqui não. Naquele momento, olhando para ele, eu falei para ele, o que eu preciso fazer para me ficar no Nepal? Ele falou, nada, a partir de hoje você não vai ficar aqui mais. Eu quero que você vá para sua casa, busque uma passagem, compre uma passagem na internet, qualquer coisa, e volte aqui, que eu vou te dar a liberação de você sair do país assim que você tiver com a passagem em mãos. Meu Deus, aquele momento ali foi um momento difícil para mim. E eu tinha convicção naquele momento que meu tempo havia acabado. Compartilhei com muitas pessoas. E naquele momento a gente orando, se entregando ali a Deus, foi 3 dias de muito choro, e nós compramos a passagem, e quando a gente chegou para a imigração, para pegar novamente ali na liberação para sair do país, deu uma confusão, a gente conseguiu um advogado, e o que aconteceu? Deus nos livrou literalmente de ser deportado. Era eu mais um amigo naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que o tempo nosso terminou, mas às vezes não terminou, nosso tempo está apenas começando. E às vezes a gente acha que o nosso tempo está começando e às vezes o nosso tempo está literalmente terminando. Então tudo isso é muito na dependência de Deus. A gente tem que fugir muito do achismo, literalmente sentar, literalmente entender o que Deus tem para você, ser racional, não agir apenas assim, eu acho, tal, ser muito racional também. Isso é muito importante. E não é uma receita de bolo, né? Esse passo a passo aí realmente uma dependência do Senhor.
Porque o que ele, às vezes, a direção que ele vai dar para uma pessoa vai ser totalmente diferente da direção de outra pessoa. Então, realmente é um nível assim de relacionamento profundo para que o Senhor possa revelar esse passo a passo aí do o que fazer, a direção, as estratégias. Isso está sempre na mão de Deus. O missionário ele não possui na mão dele algumas respostas, mas a gente tem que continuar. Se Deus não falou nada, é porque Deus quer que você continue ali. Agora, se Deus começar a falar alguma coisa, você vai entender que você tem que sair. Deus ele é muito claro. Gente, é até segunda ordem. Nós somos missionários porque somos agentes de Deus. Deus nos envia como soldados. E o soldado, quando ele é enviado para uma batalha, para fazer qualquer tipo de trabalho, e ele fica naquela batalha até segunda ordem. Tem um soldado do Vietnã que ele ficou mais de 30 anos. Ele só saiu do posto dele na hora que o general dele chegou perto dele e falou assim, a guerra acabou, você está liberado. Então é assim na nossa vida. É Deus que fala, é Deus que dá uma direção. Às vezes a gente está aqui triste, tá assim, mas que Deus está querendo que você continue fazendo aquilo que você está fazendo. Nossa próxima resposta diz assim: por enquanto, meu caráter está sendo forjado, mas também vejo um pouco de resistência da minha igreja, porque tem uma percepção um pouco diferente em relação a estar preparado. Acredito que nunca estaremos 100% preparados. Introduzir o evangelho dentro da cultura e como fazer o trabalho evangelístico em um ambiente hostil fechado para o evangelho. Ela sente um pouco de resistência da igreja, né? Isso é muito interessante. Porque ela tem uma percepção diferente do que é estar preparado. Pelo que eu entendi é isso. Talvez a igreja pode ter outro entendimento, a pessoa tem um entendimento. A primeira barreira, antes da gente falar sobre os outros pontos dessa objeção, a primeira barreira é a barreira que eu enfrentei, que você também enfrentou, que é a igreja. Gente, é muito interessante. Até hoje, nós precisamos entender o seguinte, uma igreja, eu vou falar assim, o que é uma igreja? Uma igreja é um conjunto de pessoas. E conjunto de pessoas ali pensam de forma diferente. Tem pessoas que sentam no banco da nossa igreja que têm uma visão empresarial, que querem ganhar dinheiro e acreditam que ganhando dinheiro eles vão ganhar as nações, ganhar o mundo, e é o primeiro foco deles ganhar dinheiro, depois então fazer missões. Tem outras pessoas que falam que o dinheiro não é importante. Gente, então o que nós somos? Nós somos um corpo. Eu acho que as opiniões das outras pessoas, elas importam sim, né, de um certo ponto, mas por um outro ponto elas não podem parar você. O que você tem com Deus é com Deus, e Deus vai usar as pessoas ao seu redor para te ajudar. Você precisa ter mais sabedoria, talvez tentar de alguma forma ali ser mais prudente nas palavras, ser mais assertiva naquilo que você fala no quesito missões, porque existe também uma questão de muitos missionários que tentam forjar demais esse senso de missões na igreja, acaba que as igrejas elas criam um pouquinho de ranço, né? Isso existe, isso acontece, e outras igrejas são muito fáceis, amam missões. Então tudo isso é uma questão de relacionamento com Deus, também de cuidar de você, da sua aparência mesmo, de quem você é, da sua identidade, para que as pessoas possam te ver como missionário, missionária. Outra coisa importante também é essa questão da resistência. Eu não sei qual é o nível da resistência, mas você começar a gerar isso, né, na oração, pedir para que o Senhor confirmar isso no coração da sua liderança. Exato. Mesmo que às vezes a igreja não tem condição de te enviar, mas pelo menos confirmar no coração, porque você vai ter a bênção da sua liderança. Então, assim, tudo é gerado na oração e Deus ele vai confirmando, porque nós não podemos, né, passar por cima da liderança, a gente tem que caminhar em obediência, em submissão, na mesma visão e propósito. Então tem que ter muito cuidado com isso. Verdade. Outra coisa aqui, outras duas objeções da resposta foi aqui. Como introduzir o evangelho dentro da cultura e fazer um trabalho evangelístico, né, num ambiente fechado, num país fechado, de uma cultura hostil. Eu vou falar só uma das ferramentas, é feio falar isso, mas só de das formas. Gente, existem inúmeras formas, para cada peixe há uma isca. Mas aqui no Nepal é muito bom você usar os pontos de contatos com a religião cristã. Por exemplo, aqui no Nepal nós temos um momento no ano onde eles sacrificam mais de 1 milhão de animais e acham que o sangue do animal está fazendo a remissão dos pecados. Então isso é um dos pontos que eu acho
importante aqui para mim, no meu contexto do Nepal e também na Ásia. Gente, há pontos de contato. Você não chega ganhando um povo, você primeiro estuda o povo, se torna amigo do povo, vai comer com o povo. Só então você vai começar a entender a dor do povo. Gente, cada país é uma forma diferente de pensar. Nós estamos no Nepal e a gente foi para Tailândia, 3 horas de voo, que para mim é muito pouco. Chegou lá, é um outro país com uma outra forma de pensar, mesmo sendo budista também. Lá nós entendemos que as mulheres mandam mais do que os homens. A cultura de mulher lá é muito presente, essa cultura da mulher, da casa. Então, assim, tudo isso são pontos de contato que você pode ali levar o cristianismo. Lembrando que o nosso foco não é mudar pessoas, nem mudar culturas. Isso. Nosso foco é apresentar Jesus e levar os povos a adorarem a Ele. E outra coisa também, a questão evangelística, né, de como levar o evangelho vai realmente, como ele falou, de cultura para cultura. Porque Exato. você fazer um ato evangelístico no Brasil, por exemplo, é diferente de você fazer um ato evangelístico num país que a maioria é muçulmana, a maioria é hindu, porque eles não vão compreender muito, É verdade. né? Cada peixe é uma isca. Você vai. Exatamente. Não adianta você querer distribuir, por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre pensam que missões é e não é, gente, é distribuir comida. Não adianta eu sair distribuindo comida aqui no Nepal, vai ter 1 milhão de pessoas aqui, mas não vai dar o resultado que eu preciso. É claro que eu não vou deixar ninguém na minha frente, na minha redondeza aqui, morrer de fome. Se estiver precisando, eu tiro do meu prato e dou para essa pessoa. Aqui em casa, eu tenho um lema que as pessoas entrarem em casa vai comer o melhor. Então, assim, não é um levando comida para as pessoas, eu estou dizendo que cada peixe é uma isca, né? Missões, a missão, gente, o nosso objetivo como missionário é um só. É apresentar Jesus Cristo para as nações e levar os povos a renderem-se a Jesus e prestar culto e adoração a Deus. Isso aí. Fala mais. Tô gostando. Vamos prosseguir aí. Tem várias objeções. Nós vamos falar só um pouco hoje, depois do próximo vídeo a gente fala mais. Então vamos falar só mais uma? Fala mais um pra gente encerrar o vídeo. Aí o pessoal vai assistir os outros. Fala assim sobre medo. Medo, por exemplo, do recurso financeiro. Medo de aqui ó, várias pessoas colocaram recursos mantenedores, captar recursos. Gente, várias pessoas colocaram isso. Recurso a gente já falou nos 3 vídeos que eu fiz com você, a gente já falou sobre recurso, falou sobre isso tudo. Agora vamos falar sobre medo. O medo existe até hoje, não tem como você vai lidar com o medo, é um sentimento normal, ainda mais quando você está num país que é um país que não professa sua fé a Jesus, ou um país que tem resquício de perseguição, como é o Nepal, ou país que é perseguido. Gente, eu conheço uma pessoa que está sendo preparada para a Coreia do Norte. Eu não posso falar o nome dela aqui, logicamente, nem deixar entender. Essa pessoa está fazendo hoje uma faculdade especializando para entrar dentro da Coreia do Norte, para entregar a vida dela na Coreia do Norte. Ela já está assim, planejando há muitos e muitos anos. E hoje eu tenho assim, convicção no meu coração que daqui a pouco tempo ela vai estar lá dentro, porque ela realmente está já ali bem próximo e fazendo aquilo que eu sei que eles vão levar lá para dentro. Né? Eu tenho certeza que é uma mulher e tem muito medo. O que você quer falar, Bíblia? Uma coisa que eu queria falar em relação ao que eles estão falando de um medo em específico aqui, porque acho que o primeiro medo que vem, quem ainda não foi, é como eu vou viver, né? Eu sei que a gente falou aqui muito da questão de captação de recursos e como fazer, e às vezes falar é um pouco fácil, mas na hora de viver é realmente o desafio, né? Mas esse medo é normal, eu acho que todo missionário passa por essa fase, mas a gente precisa viver em fé, né? O medo ele vai impedir a gente de viver pela fé que o Senhor vai nos sustentar, que o Senhor vai dar provisão, que o Senhor que chamou é fiel para cumprir as promessas dele, né? O medo ele vai sempre existir, independente da situação, porque se você ainda não foi para o campo, antes de ir você vai ter esse medo, né? Medo de,
de que eu vou viver? Será que eu vou passar necessidade? Como que vai ser? Quando você está no campo, você vai ter outros tipos de medo. Será que eu vou ter o visto? Será que eu vou ser deportada? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Isso. Então, assim, o medo, gente, ele sempre vai existir. Sempre existe. Um dia você vai talvez, se você estiver passando por uma mudança, você vai ficar com medo daquilo que você desconhece. Como que vai ser? Então, assim, o medo sempre vai ter, independente de onde você esteja, né? Mas você precisa se apegar na palavra e se apegar no Senhor. Crer realmente que Ele tem o controle da sua vida, que Ele é Senhor da sua vida, que Ele te chamou e Ele não vai te desamparar. Assim como Ele não desamparou os discípulos dele, Ele não vai te desamparar. Então, assim, o medo, ele não pode te parar. Não pode. O medo é o sabotador de cumprir o propósito. Exatamente. Né? Ele é o que sabota e não deixa você cumprir seu propósito. Porque você sempre fica pensando e não faz. Pois é, por isso que eu falei, por exemplo, a história dessa menina é que eu tenho certeza que ela morre de medo, gente. Mas ela tá ali de obediência e fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. E realmente, medo é uma coisa presente. Uma vez uma pessoa me perguntou, Lázaro, eu tô com medo de ir, o que eu faço? Eu falei, meu irmão, eu tenho medo até hoje, mas eu continuo indo. Se você olhar o medo, você não anda de bicicleta. Se você olhar o medo, você não corre na esteira de academia. Até para correr na esteira de academia, eu tive que vencer o medo. Eu não sei você, mas não foi o primeiro dia que eu corri. Eu andava morrendo de medo de correr. Hoje eu já corro ali para andar de bicicleta, nadar. Minha esposa é uma excelente nadadora. Eu morro de medo, mas ela nada. Então o medo é presente. Então muitas pessoas falam assim, eu não vou seguir com propósito, eu tenho medo. Mas tá, o medo você conseguiu vencer o medo em várias outras áreas da sua vida. Vença também cumprindo com aquilo que Deus tem para sua vida, que eu tenho certeza que Ele vai honrar você. Tá bom? Só deixa eu falar. Fala, tudo à vontade. A palavra diz em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Então, à medida que a gente se aprofunda no amor de Deus, o Senhor vai tirando esses medos. E a gente vai confiando mais no Senhor e avançando em amor. Eu vou te falar uma coisa, o dia que você experimentar, gente, o dia que você experimentar, tá no centro da vontade de Deus, vocês não têm noção o que Deus é capaz de fazer. Na verdade, eu sempre gosto de dizer assim para os meus alunos do seminário, assim, tá, beleza. Você quer ter uma noção daquilo que Deus pode fazer por você? Olha para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Cara, só aquilo ali já te dá força para você voar. Eu tenho certeza que no seu propósito você é imbatível. Não que você não vai passar perto, não que você não vai ter medo, mas eu tenho certeza que no seu propósito você é imbatível. Gente, fica com Deus, né não, bebê? Isso aí, gente. E não se... Olha, eu não vou falar não se esqueça, não. Senta o dedo no like agora aqui, oferta esse like na nossa vida, compartilha esse vídeo com mais alguém e não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho da notificação e até o próximo vídeo, tem novidade vindo por aí, vocês vão gostar. Tchau, tchau, com Deus.